Bom dia, pessoal. Estamos aqui com as alunas da Cruzeiro do Sul, do campus de Guarulhos. Vamos estar falando sobre a fisiologia do sistema musculoesquelético. Meu nome é Milena, eu vou estar apresentando para vocês aí de casa. Estamos aqui com a Ana, com a Ellen, com a Elizabeth, com a Lina, com a Regiane, Flávia e Letícia. Nós vamos estar falando sobre o corpo em movimento. Hoje a gente vai mergulhar na fisiologia do sistema musculoesquelético, entendendo não só a sua estrutura, mas principalmente como ele funciona. Como o músculo gera força, como o osso se remodela, como o sistema nervoso coordena o movimento, tudo em perfeita sintonia para nos manter vivos, fortes e em movimento. Nós vamos começar com a Letícia. Letícia, como que é composto o músculo? O músculo é composto por ossos, articulações, tendões e ligamentos. Mas o mais fascinante é a integração fisiológica entre as estruturas. Os músculos transformam a energia química em movimento mecânico. Os ossos fornecem suporte, mas também se renovam e armazenam minerais. As articulações funcionam como alavancas biológicas e os tendões e ligamentos transmitem e estabilizam as forças. Nada funciona sozinho. Cada passo, centenas de músculos se contraem, os ossos suportam a carga e o sistema nervoso ajusta em tempo real. Certo, e como nada funciona sozinho, Ellen, nós temos algumas fibras musculares. Quais são elas? Bom, o músculo esquelético, eles são formados por fibras musculares e elas se dividem em dois tipos. As fibras musculares do tipo 1, que elas são de contração lenta, são ricas em mitocôndria, são resistentes à fadiga, elas cansam menos e elas são feitas em atividades de longa duração, elas ocorrem em atividades de longa duração. Já as fibras do tipo 2, elas são mais rápidas, geram mais forças, porém também fadigam mais, geralmente ocorre em movimentos explosivos. Também é importante falar que a fisiologia, tanto de os músculos lisos e cardíacos, eles têm uma fisiologia própria. Então, o coração, ele vai gerar ações, ele vai gerar potencial de ação rítmico, mas os músculos lisos, eles vão responder a estímulos hormonais e nervosos. Então, como ocorrem algumas funções. Por exemplo, a digestão ou o fluxo sanguíneo ocorre dessa maneira. Elizabeth, você pode detalhar fisiologicamente? Então, como a Ellen estava explicando, né? Nesse caso também o cérebro envia um impulso nervoso pelo neurônio motor. Então ele envia esse impulso nervoso e esse sinal chega à junção neuromuscular que libera acetilcolina, que inicia o potencial de ação, né, na fibra muscular. E o potencial de ação, ele percorre os túbulos T, que é onde ele tem acesso a esses músculos, estimulando a liberação do cálcio, do retículo sarcoplasmático. E o cálcio liga a troponina e expondo os sítios de ligação de actina. E a miosina, então, ela se conecta com a actina, as duas, formando o ATP, que é realizando o chamado golpe de força, deslizando os filamentos e cortando a fibra. E esse ciclo se repete milhares de vezes por segundo. E energeticamente, o músculo pode produzir ATP de 3 formas. Sistema fosfogênico, que é o ATP mais creatina fosfato, que é energia imediata, mas dura segundos. Tem a glicose anaeróbica, que é rápida, mas acumula o ácido lácteo. E a respiração aeróbica, que é lenta, porém eficiente, usando oxigênio para gerar muito ATP. E é por isso que em atividades curtas usamos a explosão de energia, mas em atividades longas precisamos da resistência aeróbica, que é o oxigênio. E falando sobre a fisiologia óssea, ela envolve a remodelação contínua, Ana. Então, como que é esse envolvimento? Então, a remodelação contínua, ela é formada pelos osteoblastos, que produzem a matriz óssea, o osteoclasto, que reabsorve o tecido antigo, e o estocitos, que monitoram a força mecânica e sinalizam os ajustes. Nesse processo é fundamental para a homeostase do cálcio no sangue, que quando o cálcio está baixo, o corpo estimula os osteoclastos e libera o cálcio nos ossos. Quando ele está alto, os seus braços ajudam a depositar este mineral.
Além disso, na lei de Rothschild, explica que os ossos eles se adaptam ao estresse mecânico. Quem pratica musculação, natação, por exemplo, tem esses ossos mais densos, enquanto a falta de movimento leva à osteoporose. Alina, você pode falar pra gente sobre as articulações? Sim, as articulações são verdadeiros mecanismos biomecânicos. São articulações móveis líquidos sinovial. Não só lubrifica, mas também nutre a cartilagem articular, que não possui vasos sanguíneos. A cartilagem iliana atua como amortecedor, distribuindo as forças durante os movimentos. Fisiologicamente, quando dobramos o joelho, por exemplo, múltiplos músculos entram em ação de forma coordenada. Quadríceps se alongam, as isquiotíbias se contraem e receptores nas articulações informam ao cérebro a posição exata da perna. Flávia, o sistema musculoesquelético também funciona graças ao sistema nervoso. Então, você pode falar como é feita essa comunicação? Essa comunicação, você já parou para pensar que o nosso sistema musculoesquelético só funciona porque está conectado ao nosso sistema nervoso? É como se os músculos fossem os trabalhadores da obra e o sistema nervoso o engenheiro que dá as ordens. Sem essa comunicação, nada sairia do lugar. Tudo acontece por meio dos impulsos elétricos, chamados potencial de ação. Eles saem dos nervos motores e chegam até os músculos, fazendo eles contraírem e gerarem movimentos. Mas a relação não é só do comando, existe também um retorno de informações. Dentro dos músculos temos fusos musculares que percebem quando os músculos estão sendo alongados. Já nos tendões ficam os órgãos tendinosos de Golgi, que detectam a tensão durante o esforço. Essas informações sobem de volta para o sistema nervoso central e é eles que fazem ajustes em tempo real. Esse feedback neural é o que garante o equilíbrio, coordenação e proteção às lesões. Até que as tarefas simples, como digitar no celular, escrever à mão ou até segurar um copo de água sem derramar. Sem essa integração, a gente não teríamos a delicadeza de tocar um instrumento, nem a segurança de um simples caminhar. Nós temos os cuidados com a fisiologia. E aproveitando esse gancho, Regiane, pode estar falando um breve resumo? Sim. Então vamos lá. Cuidar do sistema músculo-esquelético significa respeitar a fisiologia dele. O que isso significa? O músculo ele precisa de oxigênio e nutrientes para produzir energia. O osso ele precisa de cálcio, vitamina D e estímulos mecânicos para se manter forte. As articulações precisam de movimento regular para manter o líquido sinovial circulando. Um exemplo prático. Quando ficamos muito tempo parado, o que acontece? A circulação diminui. Os músculos perdem tônus e os ossos começam a perder densidade. O movimento, portanto, é essencial, não só para a saúde física, mas para a manutenção de todo o sistema fisiológico. Então, a gente entende que o sistema musculoesquelético vai muito além do que a gente imagina. Espero que todos tenham gostado desse assunto abordado. Você de casa também tenha gostado e entendido. Nesse momento, assim, a gente fecha o nosso mergulho na fisiologia do sistema musculoesquelético. Vimos como músculo, ossos, articulações e sistema nervoso se interligam para transformar a energia em movimento e manter o nosso corpo saudável. Esperamos que agora você veja cada passo, cada salto, até o simples ato de respirar, como um processo fisiológico fascinante. Até a próxima e nunca se esqueça, mantenha o corpo em movimento.